Bom, eu expliquei para você que metaconsciência é ter consciência que a gente não tem consciência. Essa é uma grande ferramenta, uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da aprendizagem socioemocional. Aprendizagem socioemocional. Então, autoconsciência, ela é a base de tudo. Apesar que no gráfico ela aparece como 25%, mas é como se você pegasse um prédio de 50 andares e falar, mas a fundação é 25% aqui da área do prédio. Tira ela, o prédio desaba. Então não existe aprendizagem socioemocional sem autoconsciência. A autoconsciência é esse processo todo que eu estou passando. O MIDI ele é inteiro voltado para a autoconsciência. Porque depois da autoconsciência, depois que você estiver autoconsciente de quem você é, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das suas fraquezas, do que é real seu, do que você herdou, as modelagens, você começa realmente um autodesenvolvimento. Então, tomar consciência que você não está consciente. Isso é uma metaconsciência, como eu te expliquei. E assim estamos o quê? Primeiro, identificando emoções. Então, como eu estava te explicando na questão das emoções, eu falo, o primeiro processo, a parte mais fácil de todos os elementos desse grande universo que compõe a aprendizagem socioemocional, observe a valência. Lembrando que a valência é a escala que mede as emoções. Você está em valência negativa, observa o que, lembra, nunca quem. O cérebro, ele busca a simplificação. Dentro do modelo mental daquela pessoa que está te agredindo, é muito mais simples para o cérebro falar esta emoção de valência negativa é oriunda, é advinda daquela pessoa. Está simplificado, está resolvido, você continua a vida, não tem, ele tira do processo a palavra aprendizagem. É como se você perdesse a oportunidade de aprender. Então, a primeira coisa é identificar as emoções, demonstrando a autopercepção precisa. Peraí, eu estou em valência negativa, essa valência é devido a este comportamento. Lembra que eu te expliquei, quem gera emoções negativas, ninguém magoa ninguém, ninguém ofende ninguém. São comportamentos que te ofendem, que te magoam. E assim mesmo ofender e magoar é uma questão de escolha, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Você perceber, o primeiro processo para você começar a mudar é você perceber de repente o seguinte, poxa, isso aqui me incomoda. Não interessa quem foi, o cérebro vai falar, fulano me incomoda. Essa hora ele tira a sua oportunidade de crescer. Fulano não te incomoda, o comportamento que por acaso esse fulano adotou, me incomoda. Aí você está tendo uma aprendizagem. Por quê? Porque se trocar esse fulano e manter o comportamento, se eu mantiver o comportamento, você vai continuar tendo as mesmas emoções. Então você tem uma demonstração de autopercepção precisa. Eu tô em valência negativa e agora eu identifiquei o comportamento. Eu tenho forças para isso. Aí você aqui usa a mente autoconsciente. Você sabe que hoje você tem uma inteligência intrapessoal, a inteligência existencial, você tem um nível de escuta, você tem N ferramentas, a própria metapensamento. Será que sou eu que penso? Ou será que eu fui programado para pensar? Pensar sobre o que eu penso. Você tem uma série de coisas, né? E você começa a se tornar mais autoconfiante. Por quê, Ivan? Me explica por que a autoconsciência me torna mais autoconfiante. Porque você aprende a lidar com situações, ambientes e pessoas que são hostis a você. Por quê? Porque você cria uma estratégia, que aí nós já vamos mudar depois para o processo pós-autoconsciência, que é a autogestão. Você cria estratégias para se proteger de como é que você vai atuar. E você usa a autoeficácia. O que é isso? Eu me torno muito mais eficaz na forma de me gerenciar.
Eu não tenho controle. Lembra dos inimigos da sua mente, os Marques. Você não tem controle sobre a atitude do outro. Você não vai mudar a outra pessoa. A mudança, olha só, você está numa guerra, você está numa busca aqui comigo para criar uma mudança com você. Agora você vai querer que mudar o outro, você não está dando conta. Às vezes tem gente que não dá conta de seguir no processo. Então, eu costumo comparar o MID muito com a lógica da aviação. Você sempre antes de uma decolagem, o que você escuta? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, em caso de descompressão, depois na criança. Então, ou seja, não adianta você querer salvar alguém quando você está caindo. Então, por que você se torna eficaz? Porque você sabe o seu limite. Eu costumo dizer que essa escala de valência se tornou na minha vida uma régua. Você deve marcar um risco, qual é o seu limite. Até onde você consegue hoje, até onde você está preparado, você está pronto para conseguir manter seu equilíbrio emocional. Isso é autoeficácia. Então, saber quais emoções, sentimentos e pensamentos estão influenciando o seu comportamento. Então, o que vai acontecer? E aí você não pode se culpar, lembra do trem da vida, olha para frente. Não vamos olhar para trás. Eu falei para você, nesse processo de desenvolvimento, eu te garanto uma coisa. Aonde existe a palavra emocional, não existe nada da noite para o dia. Então você vai criar um projeto, você vai pensar numa atitude e você não vai adotar. Porque ainda não está modelada, ainda não tem uma concepção, ainda não tem uma sinapse pronta para que isso aconteça. Então, saber o quê? Qual emoção eu estou sentindo? É positiva ou negativa? Que nome eu dei a essa emoção? O que é um sentimento? O sentimento é o sentimento de uma emoção. Que nome eu dei a esta emoção? Pode ser totalmente diferente da outra pessoa. E que pensamento? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou recebendo uma ordem, por exemplo, para atacar? Para bater boca, para discutir, para ter razão? Isso, às vezes, você vai descobrir que não é nem o que você pensa, mas você está programado para pensar. Então, a autoconsciência, você começa a olhar o quê? Esquece quem. Vai chegar o momento que eu preciso que você analisa quem. Quando você estiver construindo a sua matriz de relações humanas, a matriz de relações humanas ela vem depois da matriz de valor. Então você vai chegar a uma conclusão que você tem determinados valores que agora você escolheu em plena autoconsciência, usando todo o método em mente autoconsciente, e que tem determinadas pessoas que não concordam com seus valores, não respeitam seus valores, e você... Então, aí sim, num segundo momento, que você identificou o que te agride, o que você não concorda, sem fazer juízo de valor, uma vez, lembrando daquela imagem da mãe beijando o bebê, que esta pessoa que você está julgando, avaliando, dizendo que é uma pessoa nociva, usando uma série de adjetivos, foi um bebê um dia. Então o que você faz? Bom, o meu problema é que este comportamento me gera umas emoções que eu denominei de tais sentimentos que me geram tais pensamentos e que me levam a agir dessa forma. Então eu podia passar aqui horas citando exemplo para vocês de casos de alunos que já perceberam, por exemplo, os que discutiam por qualquer coisa, outros que cortavam as pessoas. E aí você, em autoconsciência, começa a perceber comportamento seu que você precisa mudar, que você precisa gerar. E por que eu? Se eu mesmo estou dizendo para mim que eu não concordo com o meu comportamento, eu não gosto, eu não quero ser explosivo, eu não quero cortar as pessoas na hora que elas estiverem falando, por que eu faço isso? Aí você começa a fazer uma engenharia reversa. O comportamento vem de uma ordem, de um pensamento que já está pré-determinado por uma concepção. Este pensamento veio de um sentimento, e esse sentimento nasceu numa emoção. Quando você começa a fazer essa engenharia reversa, te leva para um nível de autoconsciência absurdo.
O erro pode estar na forma que você lê o fato em si. Lembra que eu falei? Uma concepção, para você, conceito não tem forma, para o cérebro tem. Para você, pessoas, objetos, marcas. Então, por que o meu cérebro lê aquela pessoa como uma ameaça e já dispara emoções de valência negativa, me induzindo a ir agredir essa pessoa? Por quê? Às vezes o agressor, eu falo, às vezes o estressor, lembra, as emoções só acontecem em dois casos. Elas precisam receber um estímulo, que nós chamamos de estressor. O estressor, o cérebro capta uma ameaça, que ele chama de estressor, gera uma orquestra fisiológica em você, de emoções que a gente chama de valência negativa, que te leva a sentimentos e pensamentos de afastamento. E existem os conteúdos mentais, que são estímulos, que aí a ameaça passa a ser uma questão totalmente subjetiva. Pode ser que o estressor que o seu cérebro enxerga está dentro de você. É só você que enxerga dessa forma. É uma emoção que você enxergou. É uma emoção que você... Então, é nessa hora que você vai entender. E é analisando teus comportamentos. Qual que é o grande objetivo da aprendizagem socioemocional? Mudar comportamentos para que você viva melhor socialmente, gerenciando de forma inteligente o seu emocional. Por isso que eu falei, a inteligência emocional é a competência final. Através das 5 competências essenciais, que a primeira é a autoconsciência, você se gerencia para usar o seu emocional e viver melhor socialmente. E você percebeu que Harvard pesquisou por 75 anos a felicidade para chegar numa conclusão para mim que era extremamente óbvia. A felicidade está nas relações com as pessoas. A forma que você se relaciona com as pessoas. Então, as pesquisas sugerem que quando nos vemos claramente, somos mais confiantes e criativos. Tomamos decisões mais sólidas, construímos relacionamentos mais fortes e nos comunicamos com mais eficácia. Essa é uma pesquisa publicada em 2019 pela Universidade de Harvard sobre autoconsciência. Até já falei isso para vocês. A pesquisadora que envolveu a autoconsciência, eles estavam buscando, na verdade, essa questão da depressão da adolescência, né? E aí eles chegaram nesse estudo da autoconsciência. Então você se torna, por que você se torna mais confiante? O que autoconsciência tem a ver com confiança? Você conhece teus limites. Você sabe que você pode ir muito mais longe, como você sabe também a hora de sair de campo. Você se torna mais criativo, porque você estimula mais o seu cérebro. Segundo, você toma uma decisão muito mais sólida. Por quê? Porque agora eu sei o que de fato é valor para mim. Eu sei o que eu valoro, como eu valoro e como eu quero viver. Então, através da autoconsciência, você constrói relacionamentos muito mais fortes. Por quê? Porque você constrói relacionamentos com base no que eu falei dos fatores de convergência. A chance de você criar um relacionamento que vai virar um efeito Y, com a autoconsciência, você praticamente anula esse processo. E você se comunica com mais eficácia, por quê? Porque você não está falando o que te programaram para falar. Você está falando algo consistente, algo que você pensou, refletiu, usou o metapensamento, usou a metaconsciência, então você tem um poder de argumentar muito mais forte, né? Então essa pesquisa, com 5.000 pessoas, apontou que, embora a maioria das pessoas acredite ter autoconsciência, estima-se que apenas de 10 a 15% das pessoas realmente enquadram nesse critério. Ou seja, eles pesquisaram 5.000 pessoas e chegaram à conclusão que 12,5% das pessoas da humanidade sabem quem são. Conhece verdadeiramente, tem autoconsciência do universo da autoconsciência.
Outra coisa, que foram 3 descobertas recentes, mas que para mim fizeram uma grande diferença, para mim deram um grande salto no conceito de autoconsciência e muito pouco se fala delas. 3 descobertas que se destacam e estão nos ajudando a desenvolver orientações práticas sobre como as pessoas podem aprender a se ver com mais clareza. Então, nós vamos trabalhar muito isso. A primeira é que não existe só um tipo de autoconsciência, existe 2. Né? Existem 2 tipos de autoconsciência. Segundo, experiência e poder atrapalham a autoconsciência. Então isso aí ficou muito claro na pesquisa. Introspecção nem sempre melhora a autoconsciência. A questão do poder, eles chegaram à conclusão que as pessoas muito bem sucedidas financeiramente, ou que ocupavam grandes cargos, essas pessoas ainda tinham mais dificuldade de desenvolver autoconsciência. E pessoas também com muita experiência de vida, com idade mais avançada, elas tinham muita dificuldade de aceitar a hipótese que elas não tinham desenvolvido no decorrer da vida a autoconsciência. Então, a autoconsciência, essas foram 3 descobertas dessa publicação. Né? A primeira, a autoconsciência interna. Ela representa quão claramente vemos nossos próprios valores, olha eles aí de novo, eu falando deles, paixões, aspirações e reações, incluindo pensamento, sentimento, comportamentos, forças e fraquezas, se encaixam em nosso ambiente e impactam os outros. Então você começa a ver como toda essa modelagem que foi feita na sua mente influencia nos seus comportamentos. E aí você tem uma consciência através da metaconsciência, como estes comportamentos e da metavisão influenciam o ambiente que você vive. Né? Então isso aí é interessante. A autoconsciência interna, ela está muito associada à satisfação no trabalho. Quanto maior a sua autoconsciência, mais conexão com a sua verdadeira vocação, com os seus verdadeiros dons, né? E no relacionamento, porque você realmente tem claro o perfil de pessoas, os valores que você quer dividir com alguém. Controle pessoal e social e felicidade. E eles estão negativamente relacionados à ansiedade, estresse e depressão. Olha que coisa engraçada. Você falar que a autoconsciência, ela está ligada, relacionada à ansiedade, estresse e depressão. Por que isso? Ivan, me explica um pouco isso aí. Bom, eu expliquei a parte positiva. A questão é que quando a pessoa entra e muita gente é incentivada a começar um processo de autoconsciência, fazer um processo de introspecção, sem estar preparada. Eu te ensinei no universo das emoções que a base do pensamento é a linguagem. Quando você não tem uma linguagem socioemocional e você entra em introspecção, você fica mais confuso. Por quê? Porque você conecta mais com as emoções de valência negativa, você fica mais ansioso porque você está sentindo cada vez mais as emoções, estressados e você não consegue encontrar. E por quê? Porque você não elabora um pensamento para mudar aquele comportamento que está te fazendo sofrer. E por que você não faz isso? Porque você não tem linguagem socioemocional. Qual é o objetivo do MID? Criar uma linguagem socioemocional para que você possa desenvolver autoconsciência e assim mudar sua forma de pensar. Então o MID, além de ser um processo de autoconhecimento, de autoconsciência, de aprendizagem socioemocional, ele é um grande acelerador de processos terapêuticos. Por quê? Porque você agora começa a ter linguagem para elaborar pensamentos com mais profundidade. E essa profundidade vai aumentar a sua autoconsciência sensivelmente.